Vamos agora para outro caso interessantíssimo, uma partícula carregada em movimento circular. Se uma partícula se move ao longo de uma circunferência com velocidade constante, podemos ter certeza que a força que age sobre essa partícula tem um módulo constante e aponta para o centro da circunferência, mantendo-se perpendicular à velocidade da partícula. Pessoal, aqui a gente vê esse exemplo lá em força, né? Está trabalhando com as leis de Newton, que você tem a força centrípeta, que aponta para o centro. Aqui é do mesmo jeito. Ele está dizendo que se eu tenho uma partícula circulando um ponto com velocidade constante, vai ter uma força associada a isso e ela vai apontar para o centro, enquanto a velocidade aponta perpendicular a essa força que aponta para o centro. Que é que nem a gente tem aqui na figura número 20, um esquemazinho, ó. A força está apontando para o centro e a velocidade apontando perpendicular a essa força. Aí ele faz a situação, a seguinte experimento. Se lançarmos um feixe de elétrons em uma câmara por um canhão de elétrons G, os elétrons se movem no plano do papel com velocidade V, em uma região na qual existe um campo magnético que aponta para fora do papel. Olha o caso lá, que ele está apontando agora para fora do papel. Uma vez que V e B são perpendiculares, a força faz com que os elétrons descrevam uma trajetória circular. Fazendo um apanhado, o que é que ele quer dizer? É que se você lançar elétrons com uma determinada velocidade e quando esses elétrons passam por um campo magnético, ele faz uma curva circular e ficam girando circular. E aqui a gente pode ter uma relação. Se eu sei que um objeto que se move circularmente tem uma força centrípeta, onde a força centrípeta é dada pela equação número 9, que é força centrípeta é igual a massa da partícula, velocidade ao quadrado sobre R. Mas eu também sei que a força magnética é QVB. Se eu substituir o valor de F da equação 9 na equação 10, eu vou ter uma relação que eu posso ter a equação 11, que eu acho qual é o raio que essa partícula fica circulando, onde R vai ser mv dividido por QB. Essa demonstraçãozinha eu vou colocar em anexo na plataforma, tá bom? Mas é um caso bem interessante. Você acaba tendo um desvio de uma carga num campo. Que nem eu falei no começo, quando você tenta passar uma carga elétrica por entre dois ímãs, que ela desvia. Indução eletromagnética. No capítulo anterior, vimos que corrente elétrica produz campo magnético ao seu redor. Fenômeno descoberto por Wester, né? Que a gente viu que se eu tenho uma carga em movimento, eu tenho um campo magnético. Só que se pensou assim, mas será que campo magnético pode gerar uma corrente elétrica? Vou inverter. Se eu tenho uma corrente que gera um campo magnético, será que o campo magnético gera uma corrente elétrica? E foi o físico Michael Faraday que empregou longo tempo de sua vida na tentativa de responder a essa questão. Até que em 1831 realizou vários experimentos que teve importantes consequências para o conhecimento sobre o eletromagnetismo. Um deles era constituído por uma bobina, um ímã em forma de barra e um amperímetro, cujos terminais eram ligados à bobina. E a gente tem aqui um outro esquema aqui, que é a representação da indução eletromagnética, que a gente também pegou do livro do Jung, Física 3. Pessoal, o que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: se eu tenho uma corrente elétrica gerando um campo magnético, será que eu posso ter o contrário? Um campo magnético gerando uma corrente? Aí a gente vai ver que sim. A gente tem aqui na seção A o seguinte: se eu tenho uma bobina e tenho um ímã parado, isso não gera corrente. No caso B é o seguinte: se eu pegar esse ímã e fazer movimento do ímã para dentro e para fora da bobina, eu vou gerar uma corrente. E o caso C é mais interessante. Eu pego uma bobina que tem uma corrente, então corrente gera campo. E eu pego essa bobina que tem uma corrente que gera campo e oscilo dentro de outra bobina. Isso também gera uma corrente. Ou seja, eu tinha uma corrente gerando um campo, eu aproveitei esse campo para gerar uma corrente em outro local. E por fim, a gente viu aqui na D que se eu colocar as duas bobinas uma dentro da outra parada, mas se eu ficar ligando e desligando a bobina de cima,
isso gera uma corrente. Ou seja, quando eu tenho uma variação de um fluxo desse campo, a gente acaba tendo uma corrente elétrica. E eu vou fazer uma outra simulaçãozinha aqui com vocês. Aqui no nosso amigo FET. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um ímã. Eu tenho uma espira, que é uma bobina, né? Uma espira, ligado numa lâmpada. Essa lâmpada tem um voltímetro aqui ligado nela. Olha o que é que acontece quando eu coloco bem devagarzinho o ímã aqui perto. Nada aconteceu. Se eu ir devagarzinho de novo com o ímã, bem devagarzinho, nada acontece. Ó. Agora, se eu fizer assim, ó, um movimento, ou seja, ele aumenta e diminui o campo dentro da espira, eu acabo gerando corrente e acendendo a lâmpada. Quanto mais eu faço isso, ó, mais a lâmpada acende em intervalos menores, ó, porque se eu fazer assim, ó, ela acende e apaga. Eu tiro, ela acende e apaga. E se eu fizer isso aqui rapidamente, ela pisca tão rápido que eu penso que ela está todo o tempo acesa, que é o que acontece nas nossas lâmpadas, lâmpada fluorescente. É isso que acontece. Pisca tão rápido que meu olho não acompanha e eu penso que não está piscando, né, a luz. E o que está acontecendo é isso aqui. A corrente indo e voltando. Lógico que essa eletricidade vem da usina hidrelétrica e tudo. Mas lá tem um motor que é similar a isso. Então vocês podem fazer esse experimento. Deixa eu mostrar aqui com a linha de campo. Ó. Aqui eu tenho as linhas de campo. Ó. Ela que estão fazendo isso. Ó. Eu tenho que ter uma variação. Ó, preste atenção que se eu colocar aqui, ó, tem muita linha de campo. Mas se eu não tiver uma variação, ó, o ímã está parado. Se eu não tiver uma variação desse campo, que é eu fazendo esse movimento para frente e para trás com o ímã, eu não tenho corrente. Mas se eu fizer ó, a variação, ó, eu tenho. Tá bom? Aí fica esse simuladorzinho para vocês darem uma olhada melhor. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Fluxo magnético. Era o que a gente estava falando, é esse fluxo, essas linhas de campo que estão passando por algum lugar. A gente viu que quando essas linhas de campo variam, você tem corrente elétrica. Para a descrição do fenômeno da indução eletromagnética, que você está induzindo uma corrente, né, que era o caso que a gente estava fazendo na simulação, devemos conhecer uma grandeza conhecida como fluxo magnético. No experimento representado a seguir, uma espira retangular, gira enquanto é submetida a um campo magnético horizontal para a direita. Considere N o vetor normal à superfície da espira. Então aqui o que é que a gente tem? A gente tem um campo magnético constante. Lá a gente estava fazendo o quê? A espira estava parada e eu estava mexendo o ímã. Então a espira estava parada e eu estava variando o campo magnético com o ímã. Aqui ele faz ao contrário. Eu tenho um campo magnético parado e eu vou ficar mexendo a espira. Como, Rodrigo? Girando ela. Por quê? Na figura A, a gente vê o quê? Ó? Essa área da espira está apontada ó, no sentido desse Nzinho. Você pode ver que várias linhas de campo estão passando pela espira. Então, quando a espira está perpendicular ao campo, ou seja, a área da espira está apontada no mesmo sentido do campo magnético, a quantidade de linha de campo que passa pela espira é total. Ou seja, quando o ângulo θ é zero entre a direção da área e o campo, eu tenho um fluxo total. E aqui eu vou rotacionando a espira. Vocês vão ver que já vai ter algumas linhas de campo que não estão entrando na espira. E quanto mais eu rotacionar e chegar a um ângulo de 90 graus, que é no caso da figura C, como a espira está paralela ao campo magnético, você está vendo que não está mais passando campo por dentro da espira. Quando a espira está paralela, isso quer dizer que a área da espira está perpendicular ao campo B e não está mais passando nenhum fluxo magnético. Então, tendo que, quando a área está alinhada, o vetor normal à área está alinhado paralelo ao campo magnético, eu tenho muito fluxo magnético passando por dentro da espira. E quando ela faz um de 90 graus, que é o caso da figura C, o meu fluxo é zero. E esse fluxo magnético ele é medido pela equação 12. Fluxo magnético é igual a B, que é o campo magnético, vezes a área por onde esse fluxo está passando, que aqui no caso era a área da espira, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor normal à área, que é esse vetorzinho aqui,
e o campo magnético. A gente vê que, no caso A, o θ é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, fica o fluxo magnético é igual a B vezes A. E no caso da letra C, a gente tem que o θ é 90 e o cosseno de 90 é 0, ou seja, o fluxo é 0. Aqui a gente tem as representações. A gente tem a intensidade do campo magnético, que é o B, a área da superfície, que é o A, e o ângulo entre o campo magnético e o vetor normal à superfície. A unidade de fluxo magnético é o Weber, certo? Então é muito importante. Fluxo magnético nada mais é do que o fluxo do campo magnético que passa numa determinada área. E é dado pela equação número 12. Lei de Faraday. Após diversos experimentos, Faraday percebeu que, para que surja a corrente induzida, é necessário haver uma variação do fluxo magnético em certo intervalo de tempo. Como eu falei para vocês, para que exista uma corrente induzida, eu tenho que ter uma variação do fluxo. A corrente induzida ocorre devido à variação do fluxo magnético em um circuito fechado, que no caso do nosso circuito fechado eram as espiras lá ligadas na lâmpada. Assim, a variação do fluxo magnético, a gente representou aqui por Δθ, esse aqui é um θ maiúsculo, esse símbolo, em um intervalo de tempo ΔT, ocasiona uma corrente induzida. Para determinar o valor dessa força induzida associada à corrente induzida em um circuito, podemos aplicar a lei de Faraday, onde você tem E, que a gente chama de força eletromotriz, é igual à variação do fluxo magnético dividido pela variação de tempo. Então, quando eu tenho fluxo magnético variando com o tempo, isso gera uma força eletromotriz, que é a força que faz a interação para existir uma corrente elétrica. Aqui existe a mesma equação, que é a número 14 agora, só a diferença é que tem um N, que às vezes vocês vão ver que vai aparecer no livro com esse N, que esse N é o número de espiras que existe na bobina ou no solenoide, tá bom? Lei de Lenz. A lei de Faraday possibilita o cálculo da intensidade da força eletromotriz induzida, mas não é suficiente para determinar o sentido da corrente induzida. A aplicação para o sentido da corrente foi dada por Friedrich Lenz e ficou conhecida como lei de Lenz, enunciada a seguir. O sentido da corrente elétrica induzida é tal que o campo magnético, por ela produzido, sempre se opõe à variação do campo magnético que a originou. Matematicamente, essa complementação à lei de Faraday é expressa colocando-se um sinal negativo antes da variação do fluxo, de tal maneira que a expressão da lei de Faraday-Lenz para uma única espira é força eletromotriz é menos a variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. E isso é medido em volt. Aqui a gente tem um esquema. O que é que a lei de Lenz está querendo dizer? Quando você aproxima um ímã que gera uma corrente, essa corrente também gera um campo, que vai se opor ao campo magnético do ímã. Quando o ímã, nesse caso da figura 23A, está se aproximando da espira. E quando você tem o caso 23B, que está se afastando, essa corrente gira no sentido oposto e acaba ajudando o fluxo magnético. Quando você está colocando o ímã, você está fazendo um aumento do fluxo, em compensação a corrente que é fabricada, que é produzida, faz gerar um campo magnético de sentido oposto para diminuir. E quando você diminui o fluxo puxando o ímã, essa corrente que é gerada quando você puxa o ímã gera um campo magnético oposto ao sentido do ímã que a fortalece. Muito interessante isso. E aqui a gente tem um esquema parecido com as linhas de campo do slide 25, só que é parecido por quê? Porque aqui eu tenho dois ímãs, que acaba fazendo como se fosse o da figura 23A, e aqui eu tenho a figura 24B, que acaba se mostrando muito parecido com as linhas de campo da figura 23B. Muito interessante isso. Então eu espero, aqui a gente tem as referências, eu espero que vocês deem uma olhada no material que eu vou botar, façam as simulações, que eu vou deixar também as simulações, vejam os vídeos, tá bom? E é isso, pessoal. Bons estudos!